muitas das organizações uma excelente oportunidade para transformarem os seus negócios, para reinventarem os seus modelos e para, no fundo, transformarem as organizações. E a nitidez desta necessidade resulta daquilo que é também um constatar de todos nós, em termos de diagnóstico, com certeza reconhecemos, que é esta noção de que há um conjunto de insuficiências que ficaram agora também mais visíveis, quer do ponto de vista das competências individuais, que em alguns cidadãos os colocaram à margem do processo e com dificuldade adicional de participar, quer do ponto de vista também das próprias organizações, sejam elas empresas ou serviços públicos, que de alguma forma também tiveram um curtíssimo espaço de tempo para se adaptar e para responder a este novo contexto. Acho ainda assim que globalmente o país respondeu de forma bastante positiva e demonstrou uma capacidade de adaptação que é indiscutivelmente satisfatória. E embora tenhamos agora pela frente, nesta fase de retoma, um trabalho longo e demorado e que vai de facto implicar uma nova readaptação gradual a um novo normal. O país que sairá desta crise será naturalmente um país diferente, em que apesar desta quebra e deste impacto negativo de quebra e quebra também da própria procura, a verdade é que muitas das instituições, algumas poderão não sobreviver, mas a verdade é que muitas sairão com certeza reforçadas em termos de ferramentas digitais, em termos de adaptação dos seus modelos de negócio e em termos de toda a ação do que são as redes mais da nossa economia. E temos também exemplos de setores que reagiram em tempo recorde e que são de facto exemplos apontados. Estou a pensar no Brasil, que em pouquíssimo tempo conseguiu mudar a sua cadeia de produção para a produção de máquinas, de equipamentos de proteção, de máscaras, e que estamos neste momento já a exportar. E estou a pensar, por exemplo, no CEIA de Matosinhos, que conseguiu em pouquíssimas semanas, no fundo, desenvolver um protótipo e um ventilador de base tecnológica nacional, que está neste momento já em alguns contextos hospitalares. E acho que o enquadramento inicial era o meu comentário. Obrigado. Tânia, não sei se Sim. Neste caso, a doutora Andréa Aragão Azevedo, poderemos considerar uma transformação digital ou mesmo uma salve-se quem puder digital? Indo de encontro, neste caso, também com os principais handicaps, tendo em conta que grande parte da população não tem acesso ou nem mesmo tem formação de novas tecnologias. Eu acho que nós recuso-me a aceitar que vivemos um salve-se quem puder digital. Acho que vivemos objetivamente uma revolução digital que já ocorre há vários anos, que tem vindo a desenvolver há vários anos, mas que por via da atual pandemia se tornou na realidade ainda mais competitiva e com a adoção de alguns planos de contingência, e isso é um facto. Há vários elementos estatísticos que neste momento nos permitem já afirmar com grande segurança de que a revolução digital já estava em curso e eu diria também que é impensável nós pensarmos no Portugal moderno, no Portugal de futuro, que não passe por esta aposta forte na transição digital de forma estruturada. E também que o Governo assumiu, do ponto de vista de desígnio estratégico, o digital como um pilar essencial daquilo que é a sua ativa. É por isso que a Secretaria de Estado nova, que tem de facto esta missão muito concreta de trabalhar o tema da digital, e que temos pela primeira vez, no fundo, em termos de que já é a importância e o reconhecimento do papel do digital. Mas o que achamos é que, e acho que isso também é reconhecido por todos, que é necessário, no fundo, uma forma mais estruturada ou mais planeada de abordarmos o tema da transição. Nós temos em Portugal já há vários anos, e desde há uns tempos a esta parte, várias iniciativas na área do digital que se revelaram bastante bem sucedidas, que são exemplos de sucesso e que são mesmo internacionalmente citados como referências. Estou a pensar em vários casos de governo eletrónico, de serviços que de facto se digitalizaram muito bem e que são hoje apontados como uma referência do ponto de vista internacional, mas havia aqui uma necessidade de nós estruturarmos uma abordagem de forma mais coerente, de forma mais holística e, portanto, achámos que era importante nós estruturarmos e desenharmos aquilo que chamamos de plano de ação para a transição digital, que foi formalmente aprovado no passado mês de abril. Peço desculpa. E este plano que veio, no fundo, foi dar essa tal coerência às múltiplas iniciativas
criar uma nova marca, que também achámos que era essencial, de um Portugal digital. Nós tínhamos, de facto, várias submarcas, vários subprodutos, mas não havia aqui um chapéu de chuva que, na prática, agregasse este conceito e faltava-nos também, no fundo, uma unidade de missão que, de alguma forma, ajudasse na coordenação e na execução e na própria monitorização do plano de ação. E o que constatamos é que os países e as organizações que têm sido melhor sucedidos nesta nova era digital foram aqueles que de facto assumiram e deram esta prioridade e a relevância merecida ao tema do digital. E portanto fizeram fixaram no fundo um novo nível de ambição e com o qual nós também queremos, no campeonato em que nós queremos concorrer, a Liga dos Campeões na área do digital, nos implica também do nosso lado nós fazermos esse elevar de fasquia e apostarmos de forma muito, muito intencional naquilo que é uma agenda digital, com a certeza de que o nosso sucesso enquanto modelo económico, modelo de economia e enquanto modelo social depende muito do sucesso desta estratégia, da concretização desta estratégia digital. E também temos ao nível internacional exemplos muito bem sucedidos disso, quando pensamos, por exemplo, na Estónia, que é um país do ponto de vista de população, do ponto de vista de território mínimo, e que era até há pouco tempo muito basicamente desconhecido, e que de repente, por via desta aposta nacional no digital, com uma agenda muito bem estruturada e que durante vários anos foi consequente com essa estratégia, é hoje de facto apontado como um país de referência do ponto de vista de desenvolvimento económico, do ponto de vista de agenda digital e que no fundo quase todos os países neste momento olham como um exemplo a replicar. E também do nosso lado temos procurado aprender com aquilo que são as boas práticas desses melhores exemplos internacionais. Uma vez que referiu a economia, o que podemos esperar enquanto esta situação com a economia, este desenvolvimento digital? O que esperamos é que de facto haja aqui um processo de transição económica em termos de modelo. Queremos evoluir de uma economia para uma economia que tenha de facto cada vez mais valor acrescentado. E isso implica, naturalmente, uma aposta forte em termos de conhecimento, em termos de aposta na inovação, na experimentação, no research and development, naquilo que é o nosso ecossistema de produção de conhecimento, estou a pensar, naturalmente, nas universidades, e, ao mesmo tempo, também olharmos para aquilo que é os nossas múltiplas dimensões, aquilo que são as nossas pessoas com as competências, aquilo que é o nosso tecido empresarial com as nossas empresas, com aquilo que nós sabemos que é um tecido empresarial muito marcado por microempresas, por pequenas empresas, que muitas das vezes têm uma dificuldade acrescida na sua própria transformação e depois também, naturalmente, no papel que o Estado tem que representar aqui como dinamizador e catalisador desta transição digital. E, portanto, o plano também, de alguma forma, estrutura e procura refletir essas múltiplas dimensões, garantindo que para todas estas, para pessoas, para empresas e para o Estado, nós temos de facto em termos de ver com cada um destes setores e a identificação de um conjunto de medidas que chamamos de emblemáticas ou estratégicas que na prática pretendem a curto, a médio e a longo prazo ter o impacto que nós queremos desejar e posicionar-nos com o tal nível de ambição que eu falava há pouco. Referindo as microempresas, uma vez que em Portugal 97% das empresas são realmente microempresas, que estratégias esses empresários acabam por aplicar e vivem, uma vez que vivem centrados nessa operação diária? É um facto que o nosso tecido empresarial é, de uma forma esmagadora, maioritariamente constituído por micro, por pequenas e médias empresas, cujos modelos de negócio são de facto ainda de base, em muitos casos, tradicional. E um dos erros que eu julgo que muitas vezes é cometido por algumas delas é o facto de considerarem que já fizeram a sua transição digital porque conseguiram, em alguns casos, melhor sucedidos, criar uma página da internet ou georreferenciar um negócio. E, portanto, na realidade, o que está em causa é uma transformação um pouco mais profunda, como referi, de repensar toda a base, toda a cadeia de produção, todo o modelo da sua atividade, para permitir que consigam responder, consigam processar, que diferentes canais e também muitos desses negócios estavam totalmente impreparados para fazerem este ajustamento e responderem a uma realidade que não passava pelo contacto presencial e físico. E, portanto, foi necessário adotarem planos de contingência e, no curtíssimo prazo, serem confrontados com essas insuficiências do ponto de vista de ajustamento da sua forma de trabalhar.
Eu diria que o que pode ser mais estratégico ou mais relevante neste processo de alteração ou de adaptação a esta nova era digital é desde logo uma ideia de escala, a necessidade de haver aqui alguma capacidade de parcerias, de algum associativismo entre estes pequenos negócios que têm que se estruturar e organizar, mesmo que tenham uma base marcadamente local, mas que podem, de forma em conjunto, aderir a plataformas e disponibilizar, integrar em plataformas que lhes permitam a recolha ou a distribuição que complementem, no fundo, as suas ofertas em termos de negócio e que lhes garantam a capacidade de interagirem com um ecossistema muitíssimo mais alargado e que, em última instância, pode permitir o milagre de um pequeno negócio comercial ou de retalho ou de uma pequena indústria de pequeníssimas dimensões estar, de facto, a competir e a atuar a uma escala planetária, uma escala nacional, mundial. E isso tem um relevo enorme do ponto de vista de aumento do potencial de negócio e de crescimento económico do nosso país. E é essa mudança de mentalidade e de mindset que é necessário nós estimularmos, porque eu diria que se nós não o fizermos, há outros países que, como já percebemos, estão à nossa frente, estão também a acelerar, e há outros que estão atrás e também já perceberam que têm que seguir este caminho, e portanto é essencial que nós façamos esta tomada de decisão muito intencional e que apostemos fortemente nesta estratégia. E esta estratégia basicamente implica trabalhar as três típicas dimensões de que a transição digital naturalmente envolve. Desde logo o tema da tecnologia em si mesmo, que eu diria que neste momento é provavelmente o tema menos crítico, uma vez que o acesso à tecnologia está de alguma forma democratizado, mesmo em termos de custos, e portanto há muitas soluções no mercado, há muita, do ponto de vista de produto, de soluções tecnológicas, há muito de oferta por parte dos vários fabricantes, existe de facto uma oferta a um custo muito facilmente acessível mesmo para pequenas empresas. Tínhamos depois a segunda dimensão que está relacionada no fundo com as pessoas e em que teremos que trabalhar os colaboradores das organizações a diferentes níveis, ao nível das lideranças que têm que de facto incorporar e assumir a convicção de que é essencial para a sobrevivência e para o sucesso da organização o assumir desta agenda digital, mas é preciso garantir que depois toda a cadeia de produção, que todos os colaboradores que integram a organização aos diferentes níveis hierárquicos estão de facto capacitados para a alteração destes comportamentos. E esta alteração de comportamentos traduz-se no terceiro elemento desta transição, que são os próprios processos, os próprios fluxos internos de lógicas de funcionamento da organização e das empresas, que têm que ser na prática revisitados para percebermos que adaptações e que ajustamentos é que têm que na prática sofrer para conseguirem de facto ser competitivos e responder àquilo que é a nova forma de trabalhar. E portanto, eu penso que é hoje claro, mesmo para setores muito tradicionais, o papel transformador do digital, que perpassa todos os setores, mesmo setores muito inesperados. Estou a pensar na agricultura, estou a pensar na agricultura biológica, estou a pensar em todas estas áreas que neste momento, ou por alteração da própria atividade em si, ou por integração de cadeias de valor, de cadeias de distribuição muito mais complexas, estão hoje a passar por um processo de reconfiguração que é muito interessante acompanhar e que é um enorme desafio, e daí que esta temática seja tão interessante, e também saudar-vos por esta iniciativa, porque ela de facto traz para a linha da frente da discussão aquilo que é uma prioridade política e uma prioridade nacional. Obrigado, André. E o tempo passa super depressa e está a ser um prazer ouvir e afins. E obviamente as minhas desculpas aos restantes elementos do painel, porque ainda não tiveram essa oportunidade. Queria só dizer aos participantes que podem continuar a fazer perguntas. Eu já estou a ver aqui, iremos, assim que seja possível, escrever uma. Obviamente, quem estiver a ver por outras redes sociais, as perguntas terão que ser feitas diretamente no link neste caso, da plataforma que estamos a utilizar, aqui é o Zoom. Rui, não te vejo como agricultor, pelo menos não parece que eu saiba, estás como agricultor, mas estes desafios de tecnologia e estes desafios da transição digital, e principalmente esta situação inesperada que nos aconteceu nos últimos 2 meses, tem levado também, e sendo o Piaget tendo uma preocupação social também substancialmente elevada, e isso tem-se notado nas várias localizações onde temos,
veio aumentar as assimetrias que existem ao nível também social, o que é que, com as visões académicas, mas também sociais que o Piaget tem, o que é que te apraz dizer sobre este tema? Bom, boa noite. Antes de mais, obrigado também à presença do Dr. André Dragão Azevedo e dos restantes palestrantes. Bom, é evidente que isto não veio facilitar as assimetrias sociais, nem poderia. Pronto, é evidente que isso não aconteceu. No entanto, há aqui um ganho, se calhar não é de curto prazo, mas que é de médio prazo, que é as oportunidades que surgem para pessoas que efetivamente não tinham forma de estudar, não tinham forma de acompanhar e que agora passaram a ter. E isso vai de facto reduzir essas assimetrias. Nós temos, no caso do Instituto Piaget, estamos dispersos pelo país e, portanto, já sabemos o que é estar nas zonas mais periféricas, sabemos o que é que custa e sabemos as dificuldades e foi por isso que também fomos para lá. Efetivamente, nós temos um conjunto de estudantes, nomeadamente pessoas que trabalham e que viram aqui uma oportunidade e que vão continuar a ver uma oportunidade de poderem conciliar as suas coisas. Portanto, eu diria que no imediato, e é uma emergência, e nós temos que ver as emergências como situações excepcionais, nós podemos ver como normalidade. Considero que as respostas globais foram muito positivas. No caso do Instituto serei suspeito, mas também acho que a resposta foi positiva no aspecto em que nós não tivemos nenhum momento de interrupção. Nós passámos, um dia era presencial, no outro dia passou a ser online, era assim que tinha que ser e adaptamos todos com as contingências que isso tem. Tentámos sempre estar ao lado daquelas que seriam as dificuldades de alguns estudantes, que é informático, ou seja, fazer aquilo que no fundo nos foi também pedido e que é aquilo que é a nossa responsabilidade. Portanto, eu diria que esta situação está a ser a ideal, porque ela responde a uma contingência, mas trouxe, como disse o Dr. André Azevedo, trouxe ao de cima também aqui algumas realidades que no fundo também interessa refletir. Desde logo, nós começámos a trabalhar neste regime, o Instituto, como eu digo, pela sua dispersão, consegue organizar e fazer reuniões e encontrar-se. Basta dizer este webinar, nós levaríamos não sei quantas semanas para organizar se tivéssemos que juntar as pessoas todas no mesmo sítio, os palestrantes todos. E na verdade, tudo isto que nós temos agora já existia antes. A pergunta é porque é que as ferramentas nunca foram colocadas ao dispor das pessoas, porque elas já existiam, isto não é novo. E por isso eu concordo em absoluto quando se diz que a questão tecnológica é talvez a menos relevante, porque em Portugal é menos relevante, com certeza. Nós temos outras realidades. Há aqui uma realidade que na academia se nota, que é a questão das competências, e que se nota na academia, que se nota em todas as profissões. Portanto, isto no fundo resume-se, vai tudo ter ao que são pessoas. E por isso há pessoas que lidam melhor com esta capacidade de lidar com esta situação, há pessoas que lidam menos bem. A academia, o ensino, não é indiferente a isto, é exatamente a mesma coisa, ou seja, nós passamos aulas online, mas muitas das vezes o que nós temos são apenas aulas remotas, portanto os professores nem sempre estão formados e não têm que estar, porque ninguém os formou, não foi assim que o modelo foi concebido, para serem capazes de utilizar toda a tecnologia e todas as possibilidades que existem. Por isso eu acho que isto é uma oportunidade para nós mudarmos o paradigma de ensino, porque se calhar há muita coisa que já não estaria bem e agora ficou um bocadinho mais exposta. Devo dizer que o Instituto Piaget, porque está felizmente e também infelizmente nos países da CPLP, porque faz parte da sua missão, e também está Cabo Verde, na Guiné, em Angola, em Moçambique, no Brasil, e não há nenhum país onde a pandemia não tenha chegado destes, não é? Portanto, também não há nenhum vá, mas e depois a realidade é um bocadinho diferente, porque nós aqui dissemos assim, então agora as aulas são online, mas em Cabo Verde, quando se disse que o estado de emergência estava decretado e as aulas são online, atenção, mas lá a realidade é que a internet não é como aqui, ilimitada. Nem para os alunos, nem para os professores, e isto é uma situação que é diferente, e nós dizemos assim, como é que é possível? É possível, há 10 anos também era assim, ou há 15 anos também era assim em Portugal, nós não estamos assim há tanto tempo para nos termos esquecido, mas de facto, tudo o que nós pensamos aqui, quando tentamos aplicar em Cabo Verde, é um bocadinho mais difícil, mas depois quando chegamos à Guiné, ainda é mais difícil. O interessante é que em todos os países onde nós estamos,
todas as nossas universidades estão a fazer um esforço brutal para conseguir, ou melhor, ou pior, com as ferramentas que quiser, adaptar-se a isto, porque essa solução foi de facto uma medida de saúde pública, de responsabilidade, porque a quantidade de pessoas que passam pelas universidades, quer em termos de faixas etárias, quer em termos de fluxo de circulação, tem uma responsabilidade acrescida e por isso este confinamento ou este encerramento acabou por ser, acho eu, determinante para se conseguir ajudar. Por isso, e para não misturar muitos assuntos, eu diria que a academia aqui teve um papel de duplamento. Primeiro porque reagiu rapidamente, não deixou os estudantes sem as suas expectativas naturais, conseguiu também fazer aquele que é o seu papel de resolver um problema que existia de saúde. Depois existe tudo o resto, que é, eu relembro, por exemplo, que os nossos alunos do primeiro ano estavam a acabar o seu primeiro semestre quando isto aconteceu, portanto eles nem sequer tiveram alguns oportunidade de viver o que é o ambiente académico, o convívio, tudo aquilo que faz parte do que é também estudar e andar no ensino superior e tudo isso, e portanto esta parte também se perdeu. Por isso, e isto agora já é uma opinião mais pessoal, os equilíbrios nunca se atingem à primeira, nós geralmente vamos aos extremos até chegar ao ponto de equilíbrio. Eu acredito que estas soluções de educação à distância ou de ensino online que serão para manter e que devem ser incentivadas porque há ganhos brutais. Nós temos alunos que não poderíamos ter, nós temos colaboradores, nós temos professores que não poderíamos ter se não fosse assim, e isto são oportunidades que se dão às populações. Agora, tem que haver depois com certeza os equilíbrios, porque há momentos que não são substituíveis, há convívio que não é substituível, há ambiente que não é substituível e há necessidade com certeza também de trabalhar na formação das pessoas, dos professores neste caso, para que eles possam enfrentar estes desafios e esquecermos um bocadinho que a plataforma e a tecnologia é o que menos interessa aqui, há dezenas delas e todas elas fazem quase tudo. Então, se me permites pegar aqui um bocadinho, e sem tendo ainda, sem teres reparado, mas respondeste aqui a dois dos participantes que colocaram, neste caso um aluno, Fábio Rodrigues, que colocou uma pergunta que tu respondeste sem saber respondeste, que é a evolução do ensino para um modelo mais digital e esta libertação do modelo mais tradicional e de que forma é que isto pode também melhorar a estrutura de qualidade. Mas eu ia pegar aqui no outro tema muito rápido e aqui, obviamente, focar este tema ao Filipe, e também foi uma das situações pelo qual o desafiei para estar aqui. É que, segundo os dados, desde que iniciou a pandemia, em termos semanais, crescem o número de cibercrimes em 300%. Isto significa, nós vamos para as redes, nós vamos para o digital, contudo, como a Tânia questionou bem, muitas das pessoas não estão preparadas, e significa que existe um tipo de crime a crescer de forma enorme. E isto, como é que se ensina? Se as pessoas não sabem trabalhar no digital, quanto mais protegerem-se no digital? Boa noite a todos. É um facto. Nós, com esta situação da pandemia, tivemos a oportunidade de, em muitas entidades, e já foi referido pelos dois palestrantes anteriores, começar a utilizar ferramentas tecnológicas que já tínhamos nas casas. Muitas das situações, as pessoas já tinham as ferramentas à sua, com a possibilidade de se utilizarem, à sua mercê, e não utilizavam. Foram forçadas a utilizar, até que conseguiram utilizar de forma bem, como se viu, porque a resposta foi brilhante a nível do país, eu considero que foi muito boa, na maioria dos setores, leva a uma situação que é fundamental. E lá está. Nós necessitamos, na ótica de ponto de, principalmente, de pessoas que tenham sensibilização, portanto é muito necessário ter essa sensibilização e dar sensibilização às pessoas e formar as pessoas em algumas das componentes de cibersegurança. E não é tão difícil quanto isso. O problema é que a grande maioria das empresas, e eu falo aqui essencialmente nas empresas, foram atadas com situações, muitas delas simples, porque as empresas estavam habituadas a ter um mecanismo de proteção num perímetro reservado, muito mais reservado, e o perímetro deixou de existir, pura e simplesmente. Algo que já podia ter acontecido há muito mais tempo, se as coisas estivessem preparadas, e há um conjunto de entidades que estavam mais ou menos preparadas quando aderiram a tecnologias como a cloud computing, têm condições de segurança superiores, desde que existam políticas bem definidas,
é fundamental. Outras não o tiveram e por isso simplesmente mandaram as pessoas para casa com os instrumentos que tinham, obviamente com potencialidades muito superiores para os hackers que conseguiram em muitas situações obter os seus resultados. Por outro lado, também temos de ter em atenção uma coisa que já se tem visto e há números que apontam para isso, nomeadamente no aspecto escolar. Quando há férias ou quando as pessoas vão para casa, os alunos, tipicamente há mais ataques. Há mais ataques de brincadeira, não tanto de roubo de informação, mas existem mais ataques. Isto está documentado e nesta situação juntam-se as duas coisas. Portanto, houve pessoas que foram para casa, algumas com mais tempo, muitas delas até com bastante tempo, e portanto conseguiram brincar, que é mesmo o termo brincar, um bocadinho à cibersegurança, e depois houve outros que aproveitaram essas situações para realmente causar danos e receber, portanto, informações, vender informações, receber, portanto, dinheiro relativamente a esses ataques. É um facto que as situações estão a melhorar um bocadinho, mas a tendência claramente vai ser um crescimento muito, muito grande. Só para ter uma ideia, eu hoje curiosamente, uma das entidades de contratação pública, o seu nome, hoje, isto foi um exemplo de hoje, foi feito phishing ao seu nome, não com o .pt. Pronto. E um facto que tive conhecimento disso, que houve vários colegas meus que receberam, porque trabalham diretamente com esta situação, as empresas que tratam dos contratos da contratação pública, que é necessário, portanto, aceder, fazer toda a componente de contratação pública, e receberam imensos e-mails com informações de faturas por pagamento, e, mais uma vez, lá está, phishing associado. Se alguém carregasse naqueles links, e se não tiver os cuidados e não tiver essa sensibilização para, não conheço, isto não é normal, não abro. As pessoas têm que ter a noção neste campo que não há ninguém que more, agora desculpa o termo, que esteja em África, que seja rico, que tenha não sei quantos milhões de dólares para oferecer e alguém diz, porreiro, vou aceitar isto, vou ver o que é. Isso não existe. Se isso não existe no mundo real, normal, vai existir no digital. As pessoas também têm que ter um bocadinho a noção que o mundo virtual, o mundo digital, está de acordo com a nossa realidade. Quem chega ali à rua e eu me ofereço um carro. Não é normal. Eu vou ver o que é na esparrela. Portanto, tem muito a ver com a sensibilização das pessoas. Eu há muito tempo que digo hoje já não é bem assim, que os carros já se fecham automaticamente, situação que é fundamental e é um exemplo claro. A gente, quando sai, tranca o carro. Porque é que a maioria das pessoas, quando saem do computador, nem que seja por 2 minutos, porque é que não bloqueiam o computador? É uma das coisas simples e que pode evitar algumas situações. Para além disso, é uma sensibilização que a pessoa está a demonstrar que tem sobre os riscos que corre. Os riscos hoje em dia são muito grandes, cada vez são maiores e não tínhamos dúvidas nenhumas que vão aumentar. Então, não sei se mais alguma questão. Não, eu ia aproveitar porque... Eu não queria entrar em pormenores de empresas com nomes, como é óbvio, porque pode ser problemático. Neste momento, isso que chegou a muita gente, e isto não é só uma conversa entre amigos, serve também para fazermos sensibilização e formação, como tu fizeste agora, Filipe, e muito bem, e agradeço. E aproveitava um tema que disseste, e vai ser uma pergunta para ti e para o André, feita aqui por um participante, onde tu falaste, e começava por ti, Filipe, falaste de algumas tecnologias e afins, e estando tu também ligado muito à componente privada e pública, porque ao nível agora empresarial, não enquanto ao nível da academia, tecnologias como blockchain, identidade digital centralizadas e afins. O que é que pensas, o que é que achas sobre isso? E obviamente depois passava ao André se existe alguma estratégia já pensada ao nível governamental nesse sentido. E já agora, eu não consigo identificar o participante que lançou esta questão, porque ele identificou-se como anónimo, por isso não consigo identificar. Bom, então, começando pela parte da identidade digital, fundamental. Nós temos todos nós não conseguimos viver sem ter o nosso bilhete de identidade e mostrarmos o bilhete de identidade. Hoje em dia até já se pode, e bem,
existem aplicações para apresentar isso, e que é válido, coisa que não existia, que é bastante importante. No entanto, sem esse documento que diz que somos nós, ninguém acredita que somos nós. No mundo digital é a mesma coisa. Portanto, a nossa identidade digital tem que ser preservada, temos que ter a garantia que saibam que somos nós que estamos a fazer qualquer transação, qualquer informação. Portanto, tudo isso tem que ser muito bem garantido e tem que haver essa sensibilização das pessoas que, sem a identidade digital bem definida, é muito fácil, ou muito mais fácil, outras pessoas poderem roubar-nos essa identidade, fazer-nos passar por tal e daí tirarem vantagens, sejam elas de denegrir a imagem da pessoa, sejam elas em termos financeiros. Isso é fundamental e eu acho que claramente as tecnologias que hoje em dia existem, que permitem um conjunto de garantias adicionais para informar que realmente sou eu que estou a fazer esta transação, as tecnologias já existem. É preciso conseguir implementá-las e mais uma vez introduzi-las dentro dos processos de negócio que existem, sejam eles empresas, sejam eles nos serviços públicos que o Estado já disponibiliza aos cidadãos. E isso vai ser fundamental nos próximos tempos, haver essa garantia. Relativamente ao blockchain, o blockchain é uma tecnologia que eu fui um grande defensor do blockchain durante algum tempo. Porquê? Porque garante que existe, grosso modo, um handshake entre várias entidades que garantem a segurança e elas, portanto, eu não consigo que uma cadeia seja interrompida. Se a cadeia for interrompida, digamos que a transação é interrompida. Há uma garantia de segurança adicional. No entanto, hoje em dia, a componente de negócio que se põe em cima do blockchain, que tipicamente são os smart contracts, é aquilo que realmente tem valor. Não é a tecnologia per si do blockchain, mas já existe forma, hoje em dia, de utilizar smart contracts sem utilizar a tecnologia blockchain, que em certas situações é difícil de implementar. E é difícil de implementar porquê? Porque a cadeia de valor, toda ela, tem que ter e tem que estar federada e tem que se conhecer umas às outras. E, portanto, não é fácil, no mundo de hoje em dia, eu ter uma cadeia em que tenho que obrigar a que as pessoas tenham a mesma tecnologia que eu, porque ainda por cima existem várias tecnologias de blockchain, para garantir que as coisas funcionam de forma correta. Portanto, se nós, mais uma vez, como fizemos com a cloud e como fizemos com todas essas componentes, abstrairmos da tecnologia que está por baixo e pensarmos só na componente aplicacional e na componente de processos, nós conseguimos claramente obter um maior proveito e mais valor dessas componentes. Não vou... Passo a palavra. André. Doutor André. Exatamente. Obrigado. Bom, então, começando pelo tema do blockchain, primeiro referir que este é um tema e um tipo de tecnologia que está em debate há já algum tempo. Concordo e acompanho o Filipe naquilo que é alguma, não queria chamar de desilusão, mas alguma sensação de que prometia mais do que efetivamente tem sido a capacidade do ecossistema tirar partido desta tecnologia e de encontrar os cenários específicos de aplicação. A verdade é que aquilo que eram os exemplos mais óbvios de aplicação mais direta, estamos a pensar, por exemplo, nos registros, depois quando chegamos à facilitação em concreto, constatamos que aquilo que era a principal mais-valia, que era a ausência de necessidade de mediação, e aquilo que era, no fundo, uma transação não intermediada e irreversível, podem constituir em si mesmo um problema, nomeadamente quando muitas das vezes possa ter havido um lapso, possa ter havido um erro, e portanto há necessidade aqui de haver aqui uma arbitragem, uma terceira entidade que venha na prática poder desfazer aquilo que é uma transação que, de acordo com as regras do blockchain, ela é por si mesmo inviolável e irreversível. E portanto, quando chegamos à fase de implementação e de pensar naquilo que são as implicações práticas do contexto específico, normalmente fica esta sensação de se calhar também não é por aqui. Portanto, para ser sincero, acho que quer em Portugal, quer ao nível europeu, temos encontrado alguma dificuldade de encontrar o cenário específico. Ainda assim, há uma preocupação de Portugal acompanhar aquilo que é o debate sobre a evolução da aplicação desta tecnologia, o pensamento estratégico sobre o que é o potencial da aplicação desta tecnologia e portanto, pretendemos, à semelhança do que foi feito com a inteligência artificial ou agora com o quantum computing, garantir que Portugal está a acompanhar e está na linha da frente daquilo que se está a discutir em termos de grandes questões e de cenários concretos de aplicação
e que ao nível nacional temos também conhecimento próprio produzido naquilo que são as nossas academias e os nossos centros de conhecimento para sermos contribuintes ativos para aquilo que é a agenda europeia nesta área. O objetivo que definimos em termos de plano de ação para a transição digital contempla também esta dimensão de tecnologias emergentes, chamamos-lhe assim, e que devem funcionar como catalisadores da transformação digital, aplicando-se depois às várias dimensões, e estou a pensar no blockchain, no IoT, na inteligência artificial, em todas estas dimensões, em relação às quais, como disse, o objetivo é termos quase um livro branco para cada uma delas, a sedimentação de conhecimento e de uma estratégia nacional que esteja também articulada com aquilo que é a estratégia europeia, até porque sabemos que hoje em dia muito da capacidade de ir mais longe nesta estratégia depende de financiamento e sobretudo financiamento europeu. E, portanto, não termos uma estratégia para isto significa ficarmos à margem de processos de investimento e mais uma vez, de liderança desta agenda. Sobre o tema da identidade digital, eu diria que é indiscutível e incontornável na medida em que aumenta aquilo que é a dependência tecnológica, aquilo que é a forma como nós concebemos e colocamos à disposição da nossa população este conceito e as ferramentas que permitem gerir uma identidade digital, e que, no caso do setor público, estão muito neste momento alicerçados na iniciativa da chave móvel digital, que tem conseguido ganhar muita atração e que está neste momento já incorporada em cadeias de valor de muitas entidades privadas. Estou a pensar em home banking de várias instituições financeiras que já introduziram a chave móvel digital como fator de autenticação de grande segurança naquilo que é a verificação da identidade dos seus clientes. Mas dizer que também deste ponto de vista o objetivo em termos de política pública é tornar mais acessível e mais ágil a ativação desta chave móvel digital. Todos nós provavelmente, não sei se todos têm a chave móvel ativada, mas já tentaram provavelmente alguns no tempo a sua ativação e a procura pelos códigos que nos são dados, alguns no tempo também no momento da entrega do cartão de cidadão e toda a gente perde e portanto coloca-nos numa situação de dificuldade de ativação. O que é que está a ser feito? Pondo até um objetivo que resultou no âmbito da pandemia. É a impossibilidade de nós nos deslocarmos às lojas, aos balcões físicos das lojas de cidadão e da AMA para ativar esta chave móvel. É a alteração dos procedimentos para ser possível tirar partido de tecnologia como os dados biométricos para fazermos, no fundo, a confrontação e a validação inequívoca de que aquela pessoa que está a apresentar num determinado serviço ou numa determinada plataforma como uma determinada identidade é, de facto, essa mesma pessoa. Nós temos um legado muito, muito valioso, que é o legado de todo o potencial do cartão de cidadão, que nos colocou há mais de uma década na linha da frente do que é serviços de governo eletrónico e de serviços digitais na administração pública e que agora podem ganhar ainda um novo reforço em termos de nova fasquia de maturidade digital em termos da administração pública, com esta nova forma muito mais ágil e muito mais simples, que dá também muito mais garantias de segurança, quer a privados, quer a públicos. Diria também, em relação a isto, que é preciso também ainda pormos aqui na discussão uma outra nuance, que é, para além da identidade pessoal digital, é a identidade profissional digital, e que agora também é perfeitamente possível e que abre a porta a uma das medidas que também está em cima da mesa e que deverá ser implementada num curtíssimo prazo, que é a possibilidade de nós passarmos a dispensar, mesmo na assinatura de contratos, a presença física dos outorgantes. Ou seja, quando pensamos na tradicional escritura, ser finalmente possível nós, com uma plataforma que no fundo faz a garantia de que eu sou o André Azevedo e que tenho poderes para o ato, poder fazer remotamente, ainda com a intermediação de um notário ou de um conservador, mas que na prática tudo replica aquilo que é a experiência presencial num cartório ou numa conservatória, mas provavelmente com o mesmo nível de segurança e de garantia. Dizer também que, do ponto de vista da identidade digital, uma das medidas emblemáticas que temos no plano de ação passa exatamente por replicar um exemplo em que a Estónia foi particularmente bem sucedida, que é esta ideia de residência virtual, que no fundo é uma identidade digital que permite a cidadãos não residentes no nosso território poderem aceder a serviços públicos, ou seja, estamos a pensar naquela população que tipicamente tem um nível económico muito elevado, de nómadas digitais que têm de atividades de base digital e que basicamente circulam por vários países no mundo, mas que querem aceder a diferentes jurisdições porque o seu tipo de negócio ocorre em diferentes países.
E, portanto, o que nós queremos é entrar no NATO, competindo diretamente com a Estónia, que é provavelmente o país mais evoluído nesta matéria, e depois uma versão do e-Residency 2.0, que suprima um passo que eles têm ainda, que implica a deslocação física a um consulado da Estónia, alguns no planeta. E o que nós queremos é a desmaterialização completa, desde que haja uma forma de autenticar com total segurança, e, portanto, a biometria, aqui outra vez, como tecnologia já muito testada, que está em funcionamento em aeroportos, seja em Lisboa, seja em Londres, que estão perfeitamente testados e validados, e, portanto, vamos avançar, esperamos que ainda em 2020, com a disponibilização deste serviço, que mais uma vez nos pretende posicionar como um país altamente competitivo em termos internacionais. Neste caso, se me permitirem fazer apenas uma última questão, ao Dr. Rui, o papel neste caso da Academia enquanto acelerador desta transformação digital. Bom, a Academia tem responsabilidades transversais e múltiplas neste processo. Desde logo, porque tem uma componente de formação e acho que ficou bem patente agora, quer com a crise, quer com as respostas que houve à crise, que as competências, as novas competências, são essenciais para enfrentar os desafios que existem. E, portanto, logo aí, a oferta formativa que a Academia pode dar uma resposta mais cabal e no fundo, melhorar esta formação. Depois também tem esta responsabilidade que eu já referi, que é ser capaz de identificar que, efetivamente, o modelo, se calhar, que nós temos mantido precisava, porque eu acredito que precisava de ser revisto, e isto acabou por ser um impulsionador, porque quando fomos confrontados com a necessidade de mudar, percebemos, obviamente, das dificuldades, mas também das vantagens que foram surgindo. E como eu disse, muitas dessas vantagens têm que ser postas em cima da mesa, têm que ser refletidas, portanto, nem tudo é bom, e agora vamos ter que encontrar soluções, quer ao nível das competências dos docentes, dos alunos, tudo isso, mas também ao nível do enquadramento legal que existe, porque a verdade é que nós também estamos todos sujeitos a regras e as questões do ensino à distância não são pacíficas de acordo com as legislações em vigor, e por isso há aqui um momento em que isto vai ser posto em cima da mesa, e acho que isto é de facto um acelerador. Eu diria que na generalidade a maioria das empresas e as universidades não são exceção, deram um salto de no mínimo 10 anos porque foram forçados a isso, e isto é um ganho que já ninguém perde. Agora, como é que nós vamos encarar o futuro? E isto responde a uma pergunta que também já foi colocada. Acho que é exatamente isso, é sermos capazes agora de pensar nos processos de ensino-aprendizagem e perceber aquilo que funciona neste formato, aquilo que já não funcionava no outro formato, mas que se foi mantendo, e que enquadramento legal é que existe para podermos dar a resposta que as pessoas no fundo esperam. A minha opinião acho que há aqui inúmeras oportunidades e inúmeros ganhos, e tenho pena que eles tenham surgido por força de algo tão mau e que nos está a penalizar tanto, mas a Academia tem responsabilidades a este nível. Tem uma responsabilidade adicional também, que é fazer parte da comunidade científica, e a comunidade científica não pode estar a par, não pode estar aliada, e aliás, se repararmos, as questões que aqui foram colocadas, quer da cibersegurança, mas outras também, não é? Agora estamos a falar de tecnologia, mas está toda a gente a olhar para a comunidade científica à espera que apareça a célebre vacina ou o célebre tratamento, e a comunidade científica de repente tornou-se outra vez um motor de desenvolvimento das sociedades, que estava um bocadinho também esquecido, porque se nós olharmos para a história, toda a evolução da sociedade foi feita a reboque da comunidade científica e dos avanços que ela permitiu. Nos últimos anos, enfim, houve aqui também os fenómenos, quer da poluição, quer, enfim, de outras coisas que acabaram por tornar um bocadinho mais irrelevante, talvez, ou um bocadinho menos simpático este papel. Se alguma coisa trouxe esta foi outra vez a relevância do que é investigação, que é conseguir continuar a estudar, conseguir procurar soluções para os problemas, e isto é a comunidade científica que o vai fazer, e agora todos olham para ela. O que é que isto exige? Como aqui já se falou, financiamento. E os financiamentos, infelizmente, aparecem na crise e desaparecem depois na crise porque são esquecidos. Estas questões que aqui falamos hoje precisam de apoio, precisam de estrutura, precisam de financiamento, mas não podem ser só medidas de curto prazo. Isto tem que ser um investimento de médio e longo prazo, e acho que toda a Academia tem que estar envolvida e comprometida para acompanhar este processo, porque eu também acredito que Portugal
quer pela fase em que está, quer pela dimensão que tem, quer pelos passos que já deu, pode e ter um papel extremamente relevante e pronto, e nós, naquilo que nos cabe, respondendo agora ao Fábio, no Instituto Piaget, cá estaremos para sermos aquilo que sempre tentamos ser, que é inovadores e acompanhar os tempos. Posso só acrescentar um comentário? Claro que sim. Primeiro, acompanhá-lo completamente nesse diagnóstico que faz, de ser quase surpreendente que a academia, que deveria por natureza ser, e não estou a falar do Piaget como é óbvio, mas que a academia no seu conjunto, que devia ser de facto um repositório de vanguarda de conhecimento e de inovação permanente, ter de alguma forma demonstrado neste processo da digitalização alguma resistência à mudança e noutros processos também de ser de alguma forma haver aqui alguma resistência à transformação e em alguns casos não estar a liderar tanto quanto seria o seu potencial natural. Depois dizer que, mesmo do ponto de vista, quando falamos da alteração, da necessidade de todas as áreas, sem exceção, terem que revisitar o seu modelo de negócio, acho que há aqui também uma oportunidade enorme para as universidades naquilo que é a sua oferta formativa típica, que tem estado historicamente muito ligada àquilo que é o fecho de um ciclo de formação académica, tipicamente que termina pelos 23 anos, depois temos os programas de mestrado e doutoramento que cobrem uma franja muito pequenina, mas em que cada vez mais é patente a necessidade de nós encontrarmos junto das universidades a resposta para aquilo que o mercado de trabalho está à procura e que é muito mais dinâmica em termos de procura de recursos que tem que ser que a universidade de alguma forma ainda não respondeu cabalmente a esse desafio. Acho que temos que mudar, mesmo em termos de ciclo de formação, procurarmos aqui quase esta ideia de shots formativos, em que uma aparece ao banco da universidade muito mais vezes do que acontecia, em que a pessoa volta para ganhar competências mais curtas, ciclos. Já a IAG tem desse ponto de vista, tem estado também muito empenhado e a ajustar a sua oferta formativa nesse sentido, mas quando falo mais do conjunto das universidades e do ecossistema de ensino superior, acho que havia aqui espaço para mais. E também do ponto de vista de parcerias, de associativismo, de colaboração interinstitucional, há no tema das universidades alguma resistência e que aí sim comparamos mal com a Europa. Eu tive recentemente acesso a um relatório sobre aquilo que é o nível de cooperação interinstitucional das nossas instituições científicas e académicas e quando aparece ao nível europeu a representação física dos fluxos de colaboração, nós vemos que em Portugal há quase um apagão e que é não só com instituições internacionais, mas mesmo dentro do nosso retângulo há muito pouca capacidade de fazermos pontos e de percebermos que a escala é muito relevante e de que da colaboração entre instituições e de uma maior partilha de conhecimento nós ganharemos outra relevância e mais uma vez também do ponto de vista de captação de investimento, porque esse tipo de parcerias são altamente valorizadas e premiadas do ponto de vista de financiamento europeu. E portanto acho que há aqui um espaço também para a transformação digital das nossas universidades e para dizer o último aspecto que é esta ideia de especialização. Acho que temos que nesta lógica de escala em que Portugal é em si mesmo um país pequeno e que temos de facto um conjunto muito alargado de universidades, porventura em número excessivo para a dimensão do país, que um erro que não podemos cometer é tentar apostar em todas as áreas. E, portanto, temos que claramente criar clusters de especialização em que uma determinada instituição seja, de facto, a referência nacional e até internacional para essa área de conhecimento. Por oposição a queremos ter em todas as nossas universidades uma cobertura quase universal de todas as áreas de conhecimento, o que, para a nossa dimensão, implica necessariamente fazer-mo menos bem do que outros países que estão a concorrer connosco. Era só este comentário. Obrigado. Não queria parecer pessimista a terminar, não é mesmo? Acho. Ainda te vou fazer uma pergunta, mas é engraçado porque algumas das questões que focaste são temas que temos falado internamente no Piaget e esta da especialização tem sido uns temas que temos falado e acho que cada vez mais temos que convergir para aquilo que é os nichos que nós podemos desenvolver e potenciarmos e realmente sermos também uma expressão em termos globais. Bom, isto era meia hora, já vamos com quase 57 minutos, isso significa, mas eu estou aqui farto de receber mensagens a dizer que o conteúdo está excelente, que devemos continuar, por isso agradecer Tânia, temos que agradecer a estes 3 moderadores que estão
a captar e para primeiro, por isso acredito que daqui a um ano estaremos quase ao nível do Bruno Nogueira, com 170 mil ou 180 mil a verem em direto, e aí seria um bom caminho. Pronto, queria agradecer ao Rui e ao Filipe, obviamente à Tânia. Ao André não posso sair sem fazer uma última pergunta, quase em jeito de despedida, e em meu nome e em nome da Tânia também agradecer, mas eu tenho aqui algumas questões que eu vou congregar apenas numa, ou melhor, numa com alguns tópicos, sendo também o Piaget uma escola ou um instituto em que tem uma componente muito ligada à educação, não é? Nomeadamente com escolas de educação, e tendo aqui já falado no desafio do ensino superior, existem aqui várias perguntas, acredito que de alunos nossos, mas também de professores, ex-alunos nossos, que colocam para quando a integração das competências digitais nos currículos do Ministério da Educação. Isto é, quando começar este desafio e pensar este desafio para uma componente não só ao nível educativo dos próprios professores, capacitá-los para tal, como também introduzir de uma forma mais ativa e não apenas com aquela componente das famigeradas TIC que conheço, das unidades curriculares associadas. E por último, mesmo para fechar, porque tenho também aqui alguns empresários que já fizeram uma ou duas questões, que é, e que vai bater uma questão uma na outra, 97% são microempresas, que já falamos ontem, mas será que podemos ter alguma maior abertura deste tipo de apoios que ainda possam surgir mais no curto e médio prazo relativamente à transição digital destas micro e pequenas empresas e de como ajudá-las num caminho a médio prazo? Obviamente que sabemos que a componente financeira para o imediato é um penso, não resolve a médio prazo, como já falaste, e afim. O que é que podes abrir aqui um bocadinho para nós? Em relação ao tema da escola digital, o que eu diria é que quando pensámos e começámos a desenhar o plano de ação, houve uma coisa que ressaltou desde logo, é que quando pensamos em pessoas e em competências, a abordagem que queríamos fazer tinha a ver com a lógica do ciclo de vida e, portanto, a escola surge logo na primeira fase e tinha que ser um ponto, uma área de foco prioritária e essencial. E, portanto, dentro do primeiro pilar de pessoas, o primeiro subpilar é exatamente a escola digital. Começámos a desenhá-la em novembro, ainda não havia Covid, e foi desenhada para ter, de facto, uma lógica, como dizias e bem, que extravasa esta ideia do guetozinho, do nicho, em que há a sala de TIC, que tem uns computadores, e depois há todo o resto da atividade letiva que vive à margem da digitalização. Portanto, a ideia é, de facto, assumirmos o digital como um novo normal, numa lógica híbrida, sem fundamentalismos, em que, basicamente, nós tenhamos a capacidade de incorporar no processo educativo e de aprendizagem todo o potencial que o digital introduz, seja para garantir que conseguimos acompanhar e promover a performance de aprendizagem do saúde de uma forma muito mais interativa, muito mais bidirecional, por oposição ao que temos hoje, que é em grande medida do século XX, muito unidirecional, muito assente em ferramentas físicas, em manuais de classes físicos, partido de outro tipo de potencial, seja de outras variáveis, em dimensões, que percebam o que é a performance do aluno e possam, em tempo real e ao longo do seu ano letivo, introduzir fatores de correção e de contributos para aquilo que é o seu sucesso educativo. O plano está neste momento a ser desenhado, o que o Covid veio confirmar era que ele de facto era uma prioridade e, portanto, o Primeiro-Ministro já de alguma forma desvendou o objetivo de no ano letivo haver um programa intensivo que pretende ser não uma nova versão do Magalhães, mas uma coisa muito mais holística do ponto de vista da abordagem, que contemple várias dimensões, seja de equipamentos, seja de conectividade, seja de manuais escolares, seja de ferramentas digitais, seja de salas virtuais, seja de formação e capacitação dos professores, como dizia o Dr. Rui Tomás. De facto, houve um esforço muito rápido de adaptação a um contexto completamente diferente, mas as pessoas estavam de facto pouco preparadas e não houve, em parte por culpa própria, mas também por culpa, não houve de facto uma capacidade de anteciparmos este problema e de criarmos as condições e colocarmos ao ecossistema ferramentas assim, às pessoas terem uma adoção muito mais fácil. Sobre o tema das microempresas, de facto tem havido algum esforço, está em o programa Indústria 4.0 e a Iniciativa de Mestre Digital, que tem na sua gênese como objetivo e como designo exatamente acelerar esse processo de transição. De
referimos aqui que o desafio da digital faz sentido para as empresas, independentemente da sua dimensão, e portanto é mais sentido para as mais pequenas, porque são aquelas que têm mais dificuldades em concorrer e em aceder a outros mercados, e portanto o digital entra aqui como uma lógica de correção. Mas eu diria que há aqui algum trabalho a fazer em termos do ponto de vista de políticas públicas, no afinar de alguns instrumentos que promovem essa transformação. O que é que eu quero dizer com isto? Aqueles vales típicos que historicamente aconteceram, que estamos a revisitá-los, na prática o que fazem é com que a loja ou a pequena empresa crie um site na internet ou faça a referenciação do negócio, são abordagens claramente insuficientes, são uma pequeníssima parte daquilo que é o processo de alteração e, portanto, o que nós temos que criar é incentivos a que, de facto, haja a tal transformação da própria cadeia de produção. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Garantirmos que, como se viu agora durante a pandemia, que esses pequenos negócios estão integrados naquilo que são as tais plataformas de recolha de distribuição, que aquela last mile que todos sabemos que em Portugal tem corrido menos bem porque os serviços nacionais que estão disponíveis ainda ficam aquém daquilo que é a lógica e o funcionamento das grandes plataformas internacionais que conseguem pôr em Portugal em 24 horas e menos do que isso, mas depois às vezes em Portugal para chegar à aldeia ou mesmo à cidade de Lisboa muitas das vezes demora mais 2 ou 3 dias. Há aqui aspectos de caráter alfandegário e de burocracias em que ainda temos algum trabalho a fazer para que de facto todo este fluxo da Ásia seja muito mais fluido e que garanta por essa via a nossa muito maior competitividade. Depois acho que há aqui um desafio é difícil nós conseguirmos com empresas de muito pequena escala chegarmos ao decisor e fazê-lo ver naquilo que é a azáfama do seu dia-a-dia e todos os desafios e os focos que tem para apagar, retirar algum do seu tempo para perceber que refletir e planear de forma estruturada naquilo que é uma agenda digital para um pequeno negócio é algo que vai trazer retorno a curto prazo, mas que implica em determinado momento essa reflexão e essa aprendizagem. E aí, provavelmente, mais uma vez a Academia pode dar esse impulso, criar ofertas formativas em parceria com algumas instituições do Estado, no sentido de nós pormos à disposição de todo o ecossistema este tipo de conteúdos formativos que são relevantíssimos para a sensibilização. Eu diria que o tema, como já referimos, não é tecnológico, é sobretudo de mudança de mentalidades e de percepção do valor associado a essa transição digital. Muito bem, caríssimos. Acho que foi precisamente 1 hora, tivemos precisamente 1 hora. Queria agradecer-vos a presença de todos, obviamente em meu nome e também em nome da Tânia, enquanto Muito obrigada. Sessão. Agradecer formalmente ao Sr. Secretário de Estado para a Transição Digital, Dr. André Dragão Azevedo, a disponibilidade para estar aqui connosco, ao Sr. Secretário-Geral do Instituto Piaget, Dr. Rui Tomás, e ao Sr. Professor Filipe Frasquilho, também do Instituto Piaget, a disponibilidade que estiveram, e a todos os participantes nas várias redes sociais também, e dizer que dia 28, próxima quinta-feira, às 21 horas, cá estaremos novamente e dispostos a receber os vossos contactos. André, de uma forma pessoal, espero que daqui a 1 ano ou ao fins possa estar aqui novamente a confirmar todas estas abordagens que falamos. Bem. Okay. Obrigadíssimo a todos. Obrigado também pelo convite mais uma vez e bom trabalho para as próximas sessões. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado.